Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 584 e minguando até 706 dias, 21 de julho de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza este vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 584 com o título Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, parte 52, com o subtítulo A Consciência da Glória, parte 18, certo? O quarto plano da consciência da glória, esse subtítulo, consciência da glória, é o mesmo que consciência do relacionamento social. Esse consciência do relacionamento social, ele é muito grandioso, certo? Muito grandioso. Com muita sabedoria, você pode desenvolver ele de várias formas, certo? Eu vejo que hoje em dia, o que acontece? Quando você vai para a sociedade hoje, você vê as pessoas que são objetivamente, não humanizada, mas elas são objetivamente, elas têm aquele respeito das outras pessoas menores, mais pobres, mais carentes, digamos assim. Então ela olha para uma pessoa objetivamente bem resolvido, né, dentro da sociedade, então elas começam a ter uma admiração por ela, certo? Sem conhecer a humanização da pessoa, como é que ela conseguiu aqueles recursos, como que ele criou aqueles campos de energia, né, sei lá, liberdade financeira, poder econômico. Então eles não sabem nada, mas eles sabem dos resultados, porque eles se manifestam esses resultados socialmente. E quando eles se manifestam esses resultados socialmente, a gente vê o quanto isso é grandioso, sem saber o que está por detrás daquele poder, daquela empresa, né, daquela pessoa. E existe muitas pessoas que ficam por detrás, escondida por detrás de uma empresa, muitas pessoas desumanas por trás das empresas. Pode olhar aí, várias pessoas que, né, que chegou lugar, né, representando esse relacionamento social, uma coisa bem, você vai ver a vida da pessoa, ela não desrespeita os seus funcionários, desrespeita, né, sei lá, é muitas outras coisas, né? Você entenda que às vezes não é aquilo que os planos objetivo, ele é um ambiente que nós criamos para que nós podemos nos realizar de uma forma objetiva e que nós seja respeitoso a outras pessoas que estão se movendo junto com a gente objetivamente, né? Eles têm o objetivo dele, a gente também tem que ter os nossos objetivos. Se ele trabalhou, recebe, ele tem que receber por esse trabalho. Não ficar explorando a outras pessoas para você se promover dentro da sociedade, certo? Ah, não deu certo? Vamos começar do zero. Mas de menos pisar nas pessoas. Ah, não deu certo, não. Sei lá, pede ajuda a alguém que possa desenvolver, certo? Hoje eu vejo que é o seguinte: o que que acontece? Uma pessoa, ela começar do baixo hoje, por exemplo, vamos começar do zero, vamos um pouquinho na minha condições, eu ganho aí em torno de 4.500, eu faço uma economia por mês aí de 1.500, R$ 2.000, vamos supor que aí num determinado tempo eu tenho já um bom dinheiro, eu tenho ali uns 100.000 guardado, né, e desses 100.000 eu vou começando a investir numa coisa e outra e tal, vou movendo ele até eu conseguir um dinheiro, aí o dinheiro eu crio uma empresa, um ambiente para mim, falo assim: "Ah,
esse dinheiro está aqui parado, eu posso fazer ele render mais. Da medida da forma que eu vou me promovendo dentro criando essas formas, eu tenho que entender que a pessoa, quem está se envolvendo comigo, são pessoas objetivas também, igual a mim. Eu tenho que respeitar os planos deles para que os meus planos sejam, para que o meu ambiente, aquela minha empresa, aqueles meus campos de objetivo seja respeitoso. Entenda isso para que seja respeitoso, entenda? Não adianta você chegar a um relacionamento social, manifestar uma coisa, um poder econômico ou um campo magnético, aquilo que você foi criado e você envolveu a sua empresa, criou uma empresa e explorando as pessoas, escravizando as pessoas, isso não demonstra seu dinheiro que você é, certo? Se você tem que ter o mínimo, o grande empresário ele tem que ter uma relatividade sobre aquilo e entender que a empresa dele está, de uma certa forma, foi desenvolvida de uma forma limpa, aquelas pessoas, todo mundo foi bem. Aí sim, isso representa. Aí você olha para a pessoa, olha para o carro, fala assim, ó, pessoa legal, né? Ah, aquela pessoa é humana. Eu já vi muitas pessoas falando isso, né? Esse é um bom patrão, um melhor patrão, né? Ele faz isso, aquilo. Eu vejo tanto que tem muito funcionário que é grato aos seus patrões, certo? Não são todos que são assim, que existe uma forma de a gente estar frustrado com os tipos de comportamento, da forma que ele usa para crescer. Ou seja, se você fizer em degrau, você vai chegar a uma condição. E se não deu certo, volte, não vou envolver outra pessoa, não vou conseguir pagar ela. Fala assim, tá aqui o seu dinheiro, vai embora que eu não estou conseguindo mais manter a empresa. Você volta ao estado de novo. Eu era uma pessoa que ganhava um salário de 4.500 por mês, eu volto a trabalhar, para não voltar de novo no zero. Isso não é ruim também, uma vida simples, sabe? Tranquilo, sabe? Dá para fazer um monte de coisas sem responsabilidade, sem nada, certo? E se a coisa for, se for desenvolver isso também dentro da sociedade, você vai de uma forma natural, sabe? Não fica pesado, não. Hoje é muito amplo essa ideia de você fazer isso de uma forma honesta. E se eu vou, né, esse é o blog que eu vou fazer uma expressão corrida de tudo, né, vou fazer uma leitura corrida dos 4 últimos blog. Eu sempre deixo na descrição um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse. Também deixo a abertura deste título, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, deixo uma referência desse título e também deixo a abertura desse subtítulo, A Consciência da Glória, e vou deixar, né, este blog diário fixado nos 3 últimos blogs que foram produzidos, né, para que vocês interagem isso em vossas consciências. Sempre eu faço isso. Nos 4 últimos blogs, eu deixo esse blog aqui como referência dos 3, né, que está à frente, certo? E que de determinada situação, ele só vai ser exibido a partir do dia 21, a partir de 21 de julho, né? Aí que ele vai ficar liberado. Mas o que que acontece? Isso vai ficar na mídia, vai ficar registrado. Então, depois que passar todo o tempo ainda, vocês vai poder acessar esse tipo de conteúdo, né? Fazer esses relacionamentos nas vossas consciências, vai poder estudar isso com mais calma, com mais tranquilidade, e isso vai ficar registrado aqui. Isso é muito interativo, muito importante vocês entenderem essa diversidade, de forma de relacionar isso pela descrição do vídeo, é muito interativo, entenda isso. Então, entenda que esse é o quarto e último blog, né? O quarto e último blog de expressão livre, e vou fazer a leitura corrida sobre ele, né? Estou procurando uma forma para mim relacionar isso de uma forma que bem compreensível para que vocês possam até entender, né? Mas entenda, eu faço 4 blogs e no quarto e último eu faço leitura corrida de tudo que está sendo dito. Vamos lá, fazer a leitura e fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que tem na formação de Cristo e tudo aquilo que já está dentro da sociedade, fazendo uma relatividade sobre uma coisa e outra. Vamos lá. Todas as energias juntos formam um campo, mas a energia que esteja separado forma um corpo emocional. Este corpo emocional vai explicar o que eu sou, e não o campo. Isto explica que toda interação é para que
E para que possa dar certo, eu tenho que interagir energia mais corpo, para formar uma consciência representando quem eu sou. O conceito de ser uma energia vai explicar a minha consciência interior. E o conceito de ser um corpo vai explicar o campo. E para que eu possa interagir esta energia, eu tenho que ver qual é o campo magnético que vai atrair esta energia, sendo que a energia explica a consciência e o magnético explica o corpo. E que nesta causa, para se atrair um para o outro, tem que estar oposto do outro. Um aposta do outro, né? Relacionando as energias relativo do tempo. Sendo mais específico, as palavras produzidas por estas energias que está habitado no campo. Olha, num princípio, quando eu estava gravando, eu vou evoluindo as minhas expressões. Antigamente, teve os blogs atrás que eu falava que corpo, né? Eu falava espaço de corpo, aquilo que nós somos, consciência interior, e falava, e tinha uma expressão de tempo, espaço de tempo, aquilo que tudo é um ambiente, tudo aquilo que já tem dentro da sociedade. Ou seja, existe várias formas de você relacionar isso expressivamente, línguas, código de linguagem, e isso vai ganhando uma evolução. Ou seja, vocês têm que ficar atento porque as expressões vai mudando, ganhando relatividade sobre aquilo que tudo já tem dentro da sociedade, com as várias línguas, várias formas de relacionamento, e interagindo isso em todas as nossas consciências. Aqui eu já estou pegando uma energia, uma consciência interior, né, explicando o nosso corpo, ele é atrativo, os nossos corpos emocionais é atrativo, e de forma que nossos corpos emocionais é atrativo, ele tem uma consciência habitada, e essa consciência habitada, ela é expressiva, ela vai cair direto no tempo, ela vai se atrair por uma coisa ou outra, ela vai se aplicar a uma empresa, ela vai se aplicar a um campo, ela vai se aplicar a uma internet, ela vai se aplicar a uma redes sociais para fazer trabalhos sociais, ela vai fazer, né, ela vai se aplicar a uma rede social para vender algo, comprar algo, fazendo dando a relatividade sobre as suas expressões, sobre os seus interesses, sobre seus objetivos, emitindo uma coisa e outra nas suas expressões de várias formas, né? Relacionando tudo, 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 tudo que você entenda. Entenda isso. Então vamos lá para a expressão livre, já dando uma consciência para que nós focamos, né, naquilo que nós vamos absorver desse contexto. Vamos lá. Todas as energias juntos formam um campo. Todas as energias juntos formam um campo. Vamos falar. São vários corpos que estão inseridos dentro da internet. Vamos falar desse campo maior. São várias pessoas. Hoje, todo mundo que tem um robô, né, eles conseguem se conectar à internet. Eles conseguem se conectar à internet. Então, nós estamos emitindo energia para dentro da internet. Nós estamos emitindo isso, né? Alguns vai ter um outro robô e vai receptar essa energia de uma forma consciente ou inconsciente, sei lá, várias formas, entende? E da mesma forma que nós temos um corpo que absorve consciência, que segura o sinal das informações, nós temos também um robô que faz os mesmos trabalhos que nós, faz os mesmos trabalhos que nós. Pode olhar aí, os nossos robôs, eles buscam as mesmas se realizar nas mesmas coisas que nós. Ah, eu quero falar com alguém, eu vou pegar meu telefone, meu WhatsApp, ele vai fazendo essas interações, certo? Segurando isso, ou seja, ele está bem do nosso lado em tudo que nós, né? Cada um de nós temos esse robô, cada um de nós tem, né? Vários têm celulares, né? Vários têm celulares, entenda isso. Mas a energia que esteja separado forma um corpo emocional. Todas as energias junto formam um campo.
Mas a energia que esteja separado forma um corpo emocional, né. Agora deixa o seu robô de lado, né, e vai por um deserto e você vai entender que você é uma pessoa e que você é um corpo simples, de entendimento simples. Você está desligado da sua empresa, está desligado da internet, tal, tal, beleza. Você está sozinho no deserto, entendeu isso? Então você é simples, de um corpo simples, certo? Você não está conectado a nada, certo? Mas a energia que esteja separada forma um corpo emocional. Este corpo emocional vai explicar o que eu sou. Você está no deserto, não é? Não está conectado a nada? Isso é você, tá? Isso é você. Você não depende de ninguém, ninguém depende de você. Até então, certo? Entenda isso, certo? Porque para você entender que você não faz parte de uma energia, você é essa energia. Você é essa energia. Você não faz parte de uma energia, você é energia. Você é uma consciência. Você é uma consciência espiritual. Este corpo emocional vai explicar quem eu sou. Eu e não um campo, né. Você não é um campo energético, você é uma consciência, você é uma consciência. Isto explica que toda interação e para que possa dar certo, eu tenho que interagir energia mais corpo. Quando eu falo interagir energia mais corpo, eu estou falando dessa consciência nossa habitada, a energia que está aqui dentro de nós, certo? Essas duas aqui, elas formam uma energia, porque ela é expressiva da mesma forma, porque eu vou manifestar isso lá fora. Mas no tempo de Guerra Fria ela não aparece, ela é oculta, mas para mim dar uma realidade, uma relatividade sobre o tempo, eu tenho que relacionar isso agora. Mas eu quero que vocês entendam que vocês é uma energia, vocês é uma consciência, vocês é independente da sua sociedade, é independente desse campo, é independente da internet, vocês são independentes dessas energias. Vocês está sozinha aqui. Então você é uma energia, você é um campo energético da sua consciência interior. O seu campo ele contém uma energia dentro de você, entende? O seu corpo, ele contém uma energia dentro de você. Campo, corpo, mesma coisa. Dentro de você, você é o próprio campo, certo? Você é um campo independente de outras energias que estão dentro da sociedade, certo? Entenda isso por enquanto, entende? Vamos lá. Para formar uma consciência representando quem eu sou, né? Vamos voltar aqui no cima. Ó, vamos lá. Este corpo emocional, vamos voltar desde o início para a gente entender por parte. A expressão livre vai ligar todas elas. Vamos lá. Todas as energias formam um corpo, mas a energia que esteja separada forma um corpo emocional. Este corpo emocional vai explicar quem eu sou e não um campo, né? Um campo externo. Isto explica que toda interação e para que possa dar certo, eu tenho que interagir energia mais corpo, né, explicando a quem eu sou, energia, eu sou uma consciência, para formar uma consciência e representando quem eu sou. O conceito de ser uma energia vai explicar a minha consciência interior, e o conceito de ser um campo vai explicar o conceito de ser um corpo vai explicar o campo, né. Ou seja, você tem um campo, esse aqui são as suas energias, porque essa energia esse campo ele vai conter essa energia dentro de você, que é a nossa consciência interior, é daqui que vem toda a consciência desse corpo, é daqui que vem, é daqui que vem, não é daqui. Nada que esteja fora é consciente para nós, que somos humanos. É consciente para Deus. Para nós não somos. É consciente para Deus. Deus criou num paraíso dele, nós estávamos sendo gloriados com esse poder, com essa criação. Para Deus é consciente, para nós não. Para nós não somos conscientes, porque nós somos um corpo simples de entendimento simples. Então, a nossa consciência, ela é interna, a nossa energia verdadeira, ela é interna. Veja que você não vive sem corpo emocional, você não tem vida sem corpo emocional. Deus tem essa vida sem o corpo emocional, mas eu, que sou um corpo simples, de entendimento simples, eu não tenho vida após a morte do meu corpo emocional, porque ele é mortal, ele é mortal. A minha consciência não, ele é um campo energético que depende
de um campo para me mover um corpo de determinada situação, entenda isso, certo? O que eu quero que vocês entendam muito é isso, que Deus, ele tem consciência, essa consciência é a vida que nós falamos, fora daquele, vamos falar naquele tempo, Emanuel, ele tem a consciência fora de Emanuel. Ele tinha consciência, ele estava encobrindo tudo ali, mas quando, né, fora de Emanuel, mas um corpo simples, de entendimento simples, ele não tem essa mesma consciência de Deus, né? Deus pode ir lá, sei lá, nas estrelas, aonde que quiser, consciência em cada detalhes. Não, nós não, somos simples, de entendimento simples, entende isso? E isso explica a humanização, isso explica a humanização, certo? E Deus vai explicar a monstruosidade do seu poder, da sua grandeza, que para nós, hoje ele só vem como um julgamento, que é a formação de Cristo, que é a sinalização do poder de Deus negativo, certo? Da sinalização do poder negativo. E de certa forma, é ele que mantém essas energias, essas informações, um dependendo do outro para criar um robô que tem uma consciência, que tem uma energia, uma fonte energética por dentro, né, explicando ali aquela, né, aquelas relatividade daqueles hardware, formando um robô, né, e os seres humanos, ele tem essas mesmas capacidades, né, mas só que o robô, como tenho dito, é diferente. O robô não tem a consciência humana. O humano, ele já é relativo ao tempo, ele já é relativo a outro corpo emocional, ele é relativo ao plano de objetivo, ele é relativo a um robô, se ele quiser desenvolver programas, software, se ele quiser desenvolver hardware, ele tem essas capacidades, ele tem essa inteligência, agora o robô não. O robô, ele depende da inteligência humana para ele se desenvolver de uma certa forma, e tudo é uma consciência humana que se aplica sobre uma programação de algoritmos, entende isso? Entenda isso. E para que eu possa interagir esta energia, eu tenho que ser, eu tenho que ver qual é o campo magnético que se atrai a esta energia. Quando eu falei que ver o campo magnético que atrai essa energia, nós temos que entender que são várias coisas dentro da sociedade que nos atrai. Pode ser um um relacionamento humanizado entre um corpo e outro, pode ser um relacionamento objetivo entre um produtor e aquele que, emprega o trabalho, que recebe a produção desse trabalhador, pode ser qualquer coisa, esse relacionamento social no ato manifesto, ele é muito grande, certo? Então eu tenho que ver uma faculdade ou, né, um pai de família, né, você quer: eu quero ser um pai de família, eu quero ser um responsável, eu quero ver minha filha crescer, eu quero ajudar ela a desenvolver alguma coisa assim, entenda? É uns planos que ele vai se aplicando sobre uma relatividade de humanização, ou vai se aplicando um planos objetivo, certo? E temos que entender isso separadamente, certo? Entenda isso. E sendo que a energia explica a consciência magnética, vou voltar aqui. E para que eu possa interagir esta energia, eu tenho que ver qual é o campo magnético que vai atrair esta energia, sendo que a energia explica a consciência e o magnético explica o corpo, certo? Explica o corpo. Você já viu que acontece? Magnético explica o corpo. Vamos parar aqui, muito interessante. Você já viu que todas as coisas que nós temos são atrativos, são emitidos pelo, eh, emocionalmente, são emitidos pelo aquilo que nós estamos relativo ao tempo, viu? Tanto que esse relacionamento é emocional. A nosso espírito, quando a gente falamos da pureza dele, ele quase não aparece como objetivo, porque ele entende que, por exemplo, esse corpo ele vai desfazendo no tempo, você vai vendo tanto que essa consciência ela é totalmente espiritual, ela é totalmente limpa, ela não depende desses atos emocionais. Mas isso aqui, ó, ele desenvolve no tempo uma consciência sobre os seus planos, objetivos, sobre a relatividade, ou seja, o que eu quero dizer? Ele é atrativo,
né. Ah, eu vi, por exemplo, vamos falar isso para vocês entenderem como que inicia um plano um plano atrativo e que tudo é emocional. Por exemplo, eu olhei para um sexo e eu vi, nossa, atraí, fiquei muito atraído. Ou seja, eu estou me permitindo ser atraído e ela está se me permitindo ser atraído da mesma forma. Isso se explica aquele meu corpo emocional, aquela minha emoção, aquilo que eu estou me permitindo. Então, tudo que nós falamos de atrativo, nós estamos falando desse corpo emocional. É ele que forma ele que encobre essa consciência que move esse corpo emocional e que faz com que nós sentimos os nossos corpos emocionais para criar uma atração sobre aquilo que nós sentimos. E é isso que vai atrair uma coisa ou outra, seja planos objetivos, seja relacionamento humanizado, qualquer coisa. Entenda isso de todas as formas, entenda isso. Existe planos, atrativo emocional sobre o relacionamento social desenvolvido, que é a cabeça do marido. A cabeça do marido, como eu tenho dito, ele é um relacionamento relativo a uma espiritualidade, sobre uma consciência daquilo que é relativo a outros corpos, fazendo essa interação, certo? Você não quer ser prejudicado, nem quer prejudicar o outro, então você fica relativo, você tem uma consciência, você fica como se fosse neutro. Mas não é neutro, é porque você é real, você tem uma realidade, você é verdadeiro, você é a glória de um corpo comum, você é relativo ao seu corpo, você é relativo ao tempo, você é relativo a outro corpo emocional que depende de você, entende? A pessoa está exagerando muito? Não importa. A pessoa está menos, está para baixo? Não importa. Continue. Continua relativo àquilo que você é, certo? Não gerando, coisas, negativas sobre o excesso atrativo dessas suas relações, certo? Daquilo que você, deseja, daquilo que você não quer, sei lá, qualquer coisa que manda uma coisa justa para você ser relativo, isso, explica a cabeça do marido de várias formas, tá? Ele é muito grandioso de todas as formas, entenda isso. E que nesta causa para se atrair um para o outro, um tem que estar a posto do outro, né, expliquei agora muito bem, né, uma pessoa tá um a posto do outro, né. O que acontece? Para os robôs, o robô, ele emite algo e o outro robô ele faz a recepção desse sinal, certo, né. Os seres o corpo humanizado, ele tem essas mesma forma, ele emite algo e o outro corpo, ele faz a recepção dessa coisa que está emitindo, e ganhando consciência ao outro lado da mesma forma, ou seja, aquilo que um corpo emocional faz, o robô também ele faz as mesmas coisas, entenda isso. Entendeu isso? De forma que o robô não vai ter essa relatividade, essas interações emocionais que nós temos, de ter instantâneo, de ser relativo ao tempo, de ser relativo ao do corpo emocional, de ser relativo aos planos e objetivos, de ser relativo à grandeza de Deus, à natureza, o poder de Deus, ser relativo a tudo. Mas o robô não é relativo a nada, eles são algoritmo, eles são evoluídos, entenda isso? As IAs, o hard, ele segura uma energia dentro dele, então eles forma programas, software, esse software ele é a mesmo que IA, ele é a mesma coisa, só que ele é mais evoluído, ele ganharam expressões diferentes, é só isso, são os mesmos programas com nomes diferentes, entenda isso. E mais evoluído, né, que existe a evolução dela, é igual começou lá atrás, lá começou com o rádio, aí eles descobriram o rádio, descobriu os vários componentes, foi criando, montando uma coisa ou outra, robô, ele foi criando vários hard, então uma fonte de energia, criou uma fonte de energia, conectou uma coisa e outra, então, e cada um ficou tendo as suas funcionalidades, cada hard, as suas funcionalidades, cada funcionalidade, as suas programações, as suas formas de relatividade, sei lá, muita coisa. Entenda isso. Sendo mais relacionando as energias relativa ao tempo, né, você vê que aqui, ó, mais uma coisa que é interessante, né, relacionando as energias relativa ao tempo. Só o homem, né, consciente, só os seres vivos que eles podem ser relativo ao tempo, só eles, certo? Só eles, nada que fora criada pela mão humana
pode ser relativa ao tempo. Tudo que Deus fez, o homem vivo, perfeito, eles são relativos ao tempo, certo? Eles ganham essas diversidades no tempo. Um robô não ganha uma relatividade no tempo. Eu fecho meu computador e deixo ele aqui. Se eu não mover ele, não abrir ele, ele não vai mover sem mim. Vai deixar, vai ficar desligado para sempre. Vai acabar a energia, vai estragar, eu não vou carregar ele, não vou fazer nada, então vai ficar e acabou. Agora, ele depende de mim. Eu não, ele depende de mim de uma certa forma, né? E de todas as formas, entenda isso. Ou seja, para me mover algo, eu preciso de estar interagindo com essa máquina para que ele leve informação e para que ele receba informação, para que eu possa receptar isso em minha consciência, aquilo que eu sou. Entenda isso. É, e que nesta causa, para se atrair um, um para o outro, um tem que estar a posto do outro, né? Máquina, software, né, se você software é uma coisa espiritual e computador. O que eu quero que vocês entendam? Aqui está as programações, é um software, né, software aqui, certo? As programações, eles são uma relatividade daquilo que esse aqui daquilo que ele segura o sinal, daquilo que segura, que possa segurar o sinal. Então isso aqui é uma espiritualidade, de uma certa forma, todas as programações é uma espiritualidade. Isso aqui é a matéria física, né, do hardware. Aí o que acontece? E que no fu com muitos hardware ele forma um robô, um computador, certo? Entenda isso, ou um Android, um celular. Aí o que acontece? Então esse aqui é a forma expressiva do robô, é a forma expressiva, as programações, as evoluções das programações. Então aqui é o robô, né. Você entende que é os mesmos processos, o você emite, né, um sinal e tem alguém que receba e ele também faça as mesmas formas que o ser humano faz. O que que a diferença? Qual é a diferença? Os robôs não são relativos ao tempos. Os seres humanos são relativos ao tempos. Entende isso? Ao tempo. Sendo mais específico a palavra, relacionando-os à energia relativa do tempo, sendo mais específico as palavras produzidas por estas energias que esteja habitado no corpo. Não é interessante isso? Vamos lá para a expressão corrida. Eu estou muito feliz, sabe, de não ter perdido as minhas expressões no outro blog, na hora que eu digo que o meu celular ele tinha acabado a memória, né, daquilo que ele poderia armazenar mais, aí eu tive que apagar alguns vídeos para que ele possa, segurar, né, um um sinal daquilo que eu estou transmitindo aqui, porque quando ele acaba a memória, ele desliga, né, porque ele está demonstrando, que não está comportando aquilo que está produzindo dentro dele. Aí eu estou satisfeito que na hora que olhei assim por espelho, eu vi assim: "Nossa, vou perder todas as expressões". Aí só que não, eu tinha visto bem em cima da hora, bem naquele tempo exato, sabe. Muito bom. Vamos então para a expressão corrida, né, ler tudo o que fora dito nos 4 últimos blogs. Vamos lá. Toda relatividade é formado com tudo que possa ser atraído por outro corpo emocional, e sendo 2 formas de magnetismos emocionais. A primeira forma é formado por palavra mais vida é igual a corpo. Segunda forma é formada por corpo mais palavra, a glória de um corpo comum. Estas 2 formas vai representar um corpo ausente e um corpo presente. O corpo ausente vai representar o nosso campo interior, uma energia atrativa do nosso ser. E o corpo presente vai representar a relatividade do corpo com o tempo e permitindo um reflexo deste corpo ausente. Este ideal explica quem eu sou, mas não explica o outro corpo.
pois outro corpo é a relatividade atrativa de vossas informações para se comunicar entre dois corpos presentes, e não necessariamente presente, já que temos várias formas de comunicações. O reflexo de nosso corpo e quando interagido com o tempo presente vai representar as línguas. As línguas vão se dividir em dois campos magnéticos dessas energias e que nesta causa ela vai deixar de representar o corpo presente para representar a energia deste corpo presente. Que nesta causa ela vai deixar de representar o corpo presente para representar a energia deste corpo ausente. Eu repeti aqui os dois corpos igual. Você sabe que não dá certo, né? A matéria não pode ocupar os mesmos espaços ao mesmo tempo. Então, se nós temos um corpo ausente, nós temos um corpo presente, para a gente ser atrativo, a gente temos que ter um corpo ausente, certo? Para se atrair um para o outro. Você entende o que eu quero dizer? Certo? Se você tem uma matéria produzido para você ter um robô, por exemplo, você precisa de uma coisa que está emitindo e que isso seja ausente e que vem para nós de uma forma energética, entenda isso, de forma energética, porque se eu colocar dois computadores no mesmo espaço, não vai dar certo. Se eu colocar dois corpos no mesmo espaço, não dá certo, porque tudo é relatividade sobre as energias, sobre os tempos, entenda isso. Vamos voltar aqui para ver se eu consegui pegar, consertar de uma forma correta. Vamos lá. O reflexo de nosso corpo e quando interagido com o tempo presente vai representar as línguas. As línguas vão se dividir em dois corpos magnéticos, né? Dois corpos magnéticos dessa energia. E que nesta causa ela vai deixar de representar o corpo presente para representar a energia deste corpo ausente, certo? A energia deste corpo ausente, aquilo que o outro corpo está emitindo, né? Que está desabitado, certo? É, sendo o primeiro campo, sendo o primeiro campo, vai explicar o que eu sou, uma consciência espiritual habitada num corpo presente, e não necessariamente presente, já que estamos falando de uma energia. O segundo campo magnético vai explicar o ato emocional deste corpo presente, podendo se manifestar de várias formas, né? Tanto vai, tanto bem, vai ganhar várias complexidades, entenda isso. E que nesta causa a relatividade completa, ele é interagido com dois corpos presentes, com dois campos magnéticos interagindo e dando uma relatividade dos corpos e do tempo presente, sendo importante relatar que estas energias pode ser manifesto com um gesto, com uma fala, com uma ação, ou até mesmo com um silêncio para dar e de respeito a outro corpo emocional, sendo que o respeito ele é muito explicativo quando nós anulamos a energia baixa de outro corpo para converter essas energias renováveis para relacionar bem, mesmo estando mal. Isto potencializa as próximas relações. O respeito pessoal, ele vai interagir com duas línguas e da mesma forma, uma língua em movimento para outro corpo e dando uma relatividade entre ambas energias, e outro possa mover para o tempo, né? Quando eu movo para o tempo, eu relaciono eu duas vezes. Uma vez para explicar quem eu sou e outra vez para explicar o que eu vou ser no tempo desta relatividade, podendo explicar um plano objetivo. Este plano objetivo vai criar um campo magnético no tempo de sua realização. E neste tempo você poderá incluir pessoas neste campo, porém não pode fazer destes corpos
o próprio campo magnético, pois cada corpo terá a sua energia. Isto explica o plano objetivo. Isso explica o plano objetivo. Isso explica que o plano objetivo não pode interagir com as energias dos corpos emocionais. Isto explica que as energias que produz o campo objetivo têm que ser de uma forma voluntária ou uma troca de favor. Todas as energias juntas formam um campo, mas a energia que esteja separado forma um campo emocional. Este corpo emocional, todas as energias juntas formam um campo, mas a energia que esteja separado forma um corpo emocional. Este corpo emocional vai explicar o que eu sou e não o campo. Isto explica que toda interação, e para que possa dar certo, eu tenho que interagir energia mais corpo para formar uma consciência representando quem eu sou. O conceito de ser uma energia vai explicar a minha consciência interior, e o conceito de ser um corpo vai explicar o campo. E para que eu possa interagir esta energia, eu tenho que ver qual é o campo magnético que vai atrair esta energia, sendo que a energia explica a consciência e o magnético explica o corpo, e que nesta causa para se atrair um para o outro, um um para o outro, um tem que estar aposto do outro, relacionando energias relativo do tempo, sendo mais específico as palavras produzidas por estas energias que esteja habitado no corpo. Entenda isso? Nós temos, o que eu quero dizer aqui, olha, para a gente fazer uma análise de tudo que fora dito. Nós temos uma consciência habitada, e uma consciência habitada tem um corpo que encobre essa consciência. O corpo que encobre essa consciência, ela vai estar encobrida por uma energia maior, um ambiente maior, que hoje ele é o Cristo, certo? O Cristo, a baleia espiritual de Deus, né? A internet, tudo isso. Então nós estamos inseridos sobre essas criação, essa formação de Deus, que é o próprio Cristo. A criação é tudo aquilo que Deus vê criar o homem perfeito, e que hoje também é uma espiritualidade em nossas consciências, certo? De forma que o Cristo, ele é essa proteção, né, para que nós podemos nos redimir diante aquilo que Deus era ter criado o homem perfeito com a nossa consciência espiritual, aquilo que nós somos. Nós somos o quê? Uma consciência espiritual. Nós somos um corpo emocional? Não, nós somos o quê? Uma consciência espiritual. Nosso corpo emocional serve para quê? Para dar relatividade do tempo à nossa consciência, fazendo uma conexão com a nossa consciência, a nossa consciência interior faz uma conexão com o nosso corpo emocional, que está presente no tempo, e o nosso corpo emocional, ele dá uma relatividade de tudo aquilo que nós estamos manifestando sobre uma coisa e outra, certo? Entenda isso de todas as formas. Então, tudo que nós estejamos manifestando, fazendo, emitindo, receptando, emitindo, trocando as informações, nós estamos inseridos naquilo que é a formação de Cristo, certo? As nossas expressões são espirituais, são né? Existem várias línguas, estilo de linguagem para que você possa compreender isso separadamente, ok? É muito interessante tudo que fora dito. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo se você estiver se sentindo é, realizado, né? Se estiver sentindo bem, faça, isso está me ajudando de uma certa forma, então faça isso, faça com respeito, com carinho. Agora, se não serviu para você, tá tudo bem, tá tranquilo, tá? Ok? Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, isso é importante, certo? Acompanhe o próximo blog, blog de 585. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.